Bom dia, Salvador. Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 11º aniversário. Hoje estamos com a doutora e professora do design da UFSC, Cristina Nunes. Seja bem-vinda, Cris, ao nosso programa. Agradecemos antecipadamente a tua presença. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Fernanda. Moira. Moira, é um prazer estar aqui com vocês. Moira, tudo bom, querida? Olá, bom dia, Fer, bom dia, Cristina, bom dia aos ouvintes da Rádio Desk. Certamente será uma partilha linda. A história é muito bonita e o enfoque também é muito bonito. Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias, etapa 10. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou ainda uma mensagem na nossa fanpage do Facebook. Digita lá no espaço destinado à pesquisa, Programa Educação Sexual em Debate. Vamos começar, Cris? Vamos. Para a gente começar, fala um pouquinho da tua trajetória profissional e acadêmica. Falando um pouquinho do que tu fez no mestrado, no doutorado e as disciplinas que tu estás ministrando. Legal. Talvez seja um pouco engraçado, porque assim, a minha formação ela é em arquitetura, minha formação de graduação. Só que assim, eu sempre tive um interesse muito grande por essa questão de cultura visual. Então, toda essa área de história e mesmo assim essas construções mais contemporâneas, como o cinema, hoje em dia séries, né, sempre foram uma coisa que fizeram muito parte do meu universo. Então, assim, apesar da minha formação ela ter sido talvez um pouco mais tecnicista, porque tanto meu mestrado quanto meu doutorado foi na engenharia, eu sempre busquei tratar mais dessa questão dessa cultura visual. Então, assim, o meu doutorado, ele tratou agora de como são construídas as imagens das cidades pela visão dos cidadãos, né? Então, assim, sempre foi muito parte do meu interesse essa questão de como a gente lida, né, com a visualidade contemporaneamente. E já há alguns anos eu ministro a disciplina de História e Evolução do Design, né? Antes eu ministrava em instituições particulares e agora eu estou há acho que uns 3 anos na UFSC com essa cadeira. E realmente, assim, é uma das minhas paixões, porque ali é onde a gente consegue observar como essa cultura visual ela é construída, né? Então, como esse objeto do design ele vai variando de acordo com o momento histórico e com toda uma construção social que está acontecendo naquele momento, né? Então, talvez até... Não sei se depois a gente entra, né? Mas essa questão do feminino é uma coisa que veio como resultado de uma pesquisa que a gente estava fazendo em anúncios históricos da revista Seleções, onde a gente começa a ver qual era a posição que as mulheres eram representadas, de que maneira as mulheres eram representadas nesses anúncios aí do período pós-guerra. Tu falou que você ministra uma disciplina chamada... História e Evolução do Design. Ah, tá, que daí entrou tudo, né? Uhum. E como é que surgiu? Eu ouvi uma fala tua que tu fala sobre a Helena de Troia. Esse é o foco da nossa fala, né? Uhum. Como é que surgiu? Explica pra gente essa fala que você estava falando aí dessa pesquisa nas Seleções, que é uma revista bem antiga nossa, né? Uhum. Como é que foi isso? Foi na disciplina? Realmente foi um projeto de pesquisa externo à disciplina, onde a gente estava elaborando uma exposição e a gente precisava selecionar, fazer a curadoria do material da exposição. Então, a gente fez uma pesquisa nessa revista para entender como eram aqueles anúncios desse período pós-guerra, onde a gente vai ter aquela passagem realmente de um país, de um Brasil que era mais fechado, que tinha uma indústria mais nacionalista, para a entrada das multinacionais e etc. Só que
foi quase como um viés da pesquisa, essa entrada do feminino, porque assim, praticamente em todos os anúncios a mulher era retratada e assim o papel dessa mulher variava muito. Então, todos os anúncios que a gente via que se relacionavam ao setor alimentício, tava lá a mulher como uma matrona, né, a mãe, a cuidadora, e enquanto que quando você pegava um anúncio, por exemplo, de um material de higiene e beleza, você tava lá como a sedutora, a jovem, né, a moça casadora em alguns casos. Então isso já começou a chamar a atenção para como é que eu vou dizer assim, essa construção do estético feminino, da estética feminina, também passa por um processo social, né? Ela é determinada também por um processo socioeconômico, né? Então, nesses anúncios, as mulheres sempre eram brancas, sempre eram com um perfil mais europeu. A gente praticamente não via mulheres negras ou mulheres de outra etnia nos anúncios. Magras, né, Cris? Sim, sempre magras. Mesmo as mães, né? Então, assim, apesar de ter um seio mais avantajado para dar essa ideia de maternidade, continuavam numa estrutura de uma mulher magra, né? Então, nesse sentido. E aí a Helena de Troia, né, propriamente dita, ela veio porque pareceu uma metáfora muito interessante para a gente tratar da beleza quando a gente se refere ao corpo feminino, né? Então, esse corpo que, na verdade, ele conta uma história que é uma história sociopolítica, né? Porque, de alguma maneira, a gente é determinada a uma série de comportamentos. E a Helena de Troia, na minha percepção, ou né, na fala que a gente fez, ela representava um pouco isso. Então, essa mulher que era considerada, era vista como bela, mas ninguém quer saber do que ela via, né? Então, ela está no mundo para ser vista, ela não está no mundo para ver. E isso eu acho que é uma coisa que a gente, que é mulher, enfrenta no nosso dia a dia, né? Uhum. Ô, Cris, a gente sabe que um programa de rádio, a gente tem uma abrangência, né? Grande. Tem daquela a senhora que está fazendo agora o seu almoço, então aquela pessoa que está no carro, aquelas pessoas que estão especialmente ouvindo a gente. Então a gente tem todo o tipo, graças a Deus é um veículo bem democrático, né, Moira? Então a gente pode alcançar bastante gente. Vamos falar só um pouquinho do que foi para tu a história da Helena de Troia, para quem não conhece, não viu. Tem vários filmes e séries que retratam essa história, né? Vamos resumir só um pouquinho quem foi essa Helena de Troia que carregou um fardo, eu acho um fardo. O título de mulher mais bela do mundo. Eu acho isso uma responsabilidade muito grande, né? A beleza é uma maldição, né? Como diria, nesse sentido, né? Então, assim, o que a gente tem de relatos, né? É que a Helena de Troia, ela seria a única filha mulher de Zeus, com uma humana, né? Com uma rainha humana, e que era Leda, e ela nasceu de um ovo. Olha que ótimo. Então, assim, só isso já dá pra gente a ideia de que era algo que era inatingível. Então, esta mulher mais bela do mundo, na infância, ela é raptada, né? Acho que por Teseu, por algum desses heróis gregos. E ela é resgatada pelos irmãos. Um dos irmãos dela vai morrer durante esse resgate. E depois disso, o pai dela coloca ela meio numa situação quase como uma punição pelo que aconteceu com esse irmão. E aí, no momento que ela está apta a casar, ele faz uma espécie de uma disputa entre os reis das cidades-estados da Grécia, né, que cada cidade tinha aí um governo, um rei próprio, para que eles disputassem a mão da filha. E quem vai ganhar a mão de Helena de Troia foi Menelau. Isso. Então, ela casa, né? Não se sabe aí se foi por uma questão de vontade própria. Então, eu quero casar com o vencedor. Ou se foi realmente uma imposição. E ela vive com ele na cidade de Esparta. Até o momento em que a história dela cruza com a de Paris, que seria esse príncipe de Troia que havia sido perdido também por causa de uma profecia. E ele é resgatado pela família e ele vai a Esparta para fazer uma função diplomática, para conversar alguma coisa de comércio entre as cidades. E, né, o que acontece aí
Em algumas versões eles se apaixonam e ela vai embora com ele por vontade. Em outras ela é novamente raptada, mas o fato é que ela deixa Esparta e vai para Troia. E isso vai ser o estopim para tal Guerra de Troia, né? Que é uma guerra que vai durar aproximadamente 10 anos. A cidade é cercada e a gente vai ter toda aquela história do Aquiles e do Heitor, que seria o irmão do Paris, que também vai morrer. E ao final disso, né, os gregos eles vão ter aquela estratégia que eu acho que é a coisa mais famosa dessa história, que é entrar com o cavalo de Troia para conseguir passar os muros da cidade. E, enfim, a cidade acaba sendo completamente dominada, destruída, e Helena é devolvida ao marido, né? Acaba que passa o resto da vida com esse marido de quem ela tinha fugido. É o Menelau, né? Isso. E o Paris tem uma história, ele é o Alexandre, né? Sim. Que ele foi a criança roubada por lobos, não foi? Não, Eu já escutei, eu já li alguma coisa do lobo, né? Que ele foi raptado, daí ele viveu na selva, ele era... depois ele foi achado novamente, porque ele tinha uma marca, uma coisa assim, é isso? Os pais dele, quando ele nasce, né? Aquelas tradições antigas, então eles vão ouvir uma profecia que vai dizer que esse filho seria o causador da destruição da cidade. Então, o que eles fazem? Eles entregam esse filho para que ele seja sacrificado. Só que a pessoa que se encarregou disso ficou com pena e levou ele embora e criou ele como um pastor. E o que acontece é que os pais dizem essa história de que ele foi roubado por lobos para tentar justificar como assim, né? O filho foi, né, sacrificado, foi levado embora. Então, tanto que também está na história a Cassandra, né? Sim, que seria essa irmã que fica tendo já uma profecia muito negativa de que a cidade vai ser destruída, de que todos vão morrer e tudo mais, né? Essa Cassandra, ela tem visões, poderes, assim, né? Ela fica... Se é aí da lembrança de alguém, tinha uma época eu nem me lembro, acho que era do governo do Fernando Henrique, que ele nomeava algumas áreas da imprensa, aquelas Cassandras, que ficam premonindo coisas negativas, né? Entendi. Olha só que interessante, né? Da onde é que veio os apelidos, as coisas, né? E assim, eu tenho uma perguntinha para ti muito enigmática, que vai dar uma resposta quilométrica. Ixi. Afinal, o que queria a Helena de Troia, assim? Então acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acho que isso é um ponto que é interessante, que a gente comenta muito, né? Não se tem aí um relato sobre uma fala dela, sobre o que ela queria, sobre a vontade dela. Então, assim, ela tá muito mais como um objeto dentro da história do que como um sujeito, como alguém que vai realmente fazer a sua vontade ser cumprida, ser feita. Então, a hora que a gente estava comentando aqui antes, né, de iniciar ao vivo, que talvez a gente esteja num momento, infelizmente ainda, em que as mulheres elas se veem no mundo numa posição de serem olhadas e não de olhar, né? Então, é muito mais uma questão dela estar ali para ser a representação do ideal de beleza do que efetivamente ela ter um querer, ela ter uma vontade, ela ter uma ação que é própria, né? Então, como a gente comentou, assim, em algumas épocas, não era muito bem visto você dizer que uma mulher que deixa o marido para viver com outro homem fosse considerada bela, porque a beleza, ela tinha uma representação de algo que era bom por conceito. Então, como a mulher mais bela do mundo poderia fazer uma coisa que era tão, né, mal vista durante aquela época? Então, como a gente comentou, em todas as representações que ela teve no Renascimento, ela aparece como alguém que foi raptada, né? Foi levada à força. Em outros momentos, isso já é perdoado. Então, ela era mulher apaixonada. Então, o belo é você se deixar levar, é você se apaixonar, é você, né, soltar as amarras em função do amor. Então, varia muito até essa questão de como se coloca o querer dela em função de uma representação necessária para uma sociedade.
E essas representações que tu fala são nas reproduções, os retratos delas, feitos nas pinturas isso, do Renascimento. A gente pode ter assim, ó, em alguns períodos a gente vai resgatar pinturas que são pinturas feitas ainda em cerâmica. Então, da própria Grécia, a gente consegue encontrar pinturas cerâmicas que retratam a história de Helena de Troia. Posteriormente, a gente vai conseguir encontrar pinturas de mestres renascentistas, né? E daí, dessa época do Renascimento, é uma constante. Então, assim, praticamente em todas as épocas, a gente vai encontrar representações artísticas de Helena de Troia. Então, sejam pinturas, posteriormente a gente vai começar a ver gravuras, peças de teatro, depois a gente vai começar a ter uma lógica de filmes que falam da história de Helena de Troia, e hoje em dia já nessa das séries, né, que a gente estava até comentando, Netflix está com série falando de Helena de Troia. Tem uma nova agora. E tem uma característica que tu apontas, assim, que tu percebeu nos retratos dela, assim, mais da época do Renascimento, pelos mestres renascentistas, né? O olhar dela, como é que é? Então, ela nunca olha diretamente para o observador. Ela nunca te olha nos olhos. Você não consegue perceber o que ela tá, se ela tá com uma expressão de feliz ou de triste. Ela sempre tá olhando meio pro lado, ela tá com o rosto sempre meio deslocado, assim. Ela nunca encara de frente ao observador. Então, você fica sempre numa coisa meio enigmática. E aí, ela tá me olhando, ela não tá, ela tá sofrendo, ela tá feliz. É sempre uma cara meio desviada, assim, um olhar desviado. E ela tem uma postura subserviente, assim, ela tem uma postura caída, né? Ela tem um vitimismo, talvez? Mas eu acho que é mais uma coisa de languidão, né? Porque tinha uma coisa sedutora relacionada a isso. Uhum. Então, por muito tempo, né, a mulher sedutora, ela era mais lânguida, mais suave. E eu acho que é isso que eles tentam colocar nas representações, né? Uhum. Então... E o que isso tudo traz para os tempos de hoje? Nossa, eu acho que traz pra gente, talvez, indícios de uma série de coisas. Então, o tanto que esse discurso do corpo, ele acaba sendo um discurso político em uma medida, né? Então, a gente vai dizer assim, na pesquisa, assim, ó, eu não encontrei representações de Helena de Troia como uma mulher negra, como uma mulher um pouco mais cheia, mais gorda, ou mesmo como uma mulher que não tivesse vestida como alguém de uma classe alta. Então, assim, esse discurso político de que a beleza estaria nas elites brancas europeias. É isso que eu acho que a gente ainda tem e ainda replica. Então, se a gente pega capas de revista hoje, o discurso é o mesmo. Então, assim, a Helena de Troia, de alguma maneira, ainda está lá, né? Então, assim, é quase como que uma ideia de que se você não tiver dentro desse grupo, você não consegue atingir esse ideal de beleza. E eu acho isso muito complicado, né? Então, é uma coisa que é não só inatingível, né? Considerando que a gente está num momento onde a diversidade deveria ser cada vez mais discutida e apresentada, se coloca um discurso aí único, né? Então... acho um pouco complicada a situação. Uhum. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, a gente está aqui com o programa Educação Sexual em Debate e a convidada do programa de hoje é a doutora e professora do design da UFSC aqui, Cristina Nunes. Cris, qual é a importância de fazer esse paralelo desse personagem enigmático e tão falado, que é a Helena de Troia, né? Por exemplo, para tuas aulas, para gurizada hoje que está na universidade, né? Qual é a importância de fazer esse paralelo, de trazer essa questão do feminino, da perspectiva de gênero, para as aulas hoje em dia nas universidades? Não, eu acho que assim, é fundamental a gente começar a abrir o olhar, né? Então, por muito tempo a gente simplesmente consumia
um visual ou uma ideia sem pensar a respeito dela. Então, a gente consome todo um pensamento de que existe um jeito certo para se portar, existe um jeito certo para se vestir, existe um jeito certo de arrumar o cabelo ou de manter a pele, e a gente começar a discutir que as coisas não são bem assim, que existem mais de um olhares, eu acho que é fundamental. Então, eu vejo um movimento muito forte no design, que é onde, né, eu tenho um conhecimento um pouco maior dessas ações das meninas, dessas ações feministas dentro do curso. Então, de realmente pensar qual é a produção das mulheres. Então, a gente não está no mundo só para ser vista, a gente também vê coisas, a gente também elabora coisas. E de que maneira a gente consegue devolver isso, devolver o nosso olhar. Então, como eu comentei, assim, eu fiquei muito contente esse semestre, tiveram vários trabalhos de conclusão de curso em que as meninas colocam isso para discussão. Então, assim, eu produzi uma história em quadrinho que antes era um universo dominado pelos homens, aonde é uma mulher se expondo e colocando aquele olhar dela para o mundo. Então, eu pego um conto escrito por uma mulher e eu faço uma representação disso. Então, eu acho que isso é um caminho que é importante. Então, isso é uma discussão que a gente tem visto aumentar e eu acho que ela é fundamental, né? Então, isso eu acho que tem acontecido em várias áreas, no cinema também, isso aí tem sido muito forte. Então, a gente também, a gente que é mulher, a gente não tá nessa cultura visual só como um objeto, a gente é um sujeito, a gente produz coisa também. E eu acho que nesse sentido é fundamental, né? Eu lembro da tua fala, que tu me trouxe uma coisa diferente, por exemplo, com relação ao que essa possível beleza traz de sacrifício para nós mulheres, e assim, pensando assim em romper um pouco essas amarras, essas coisas. Você comentou uma história do espartilho. Uhum. Então, assim, em vários períodos a gente vai ter essa questão do próprio objeto de moda como algo que vai te impor uma determinada postura ou um determinado comportamento. Então, o espartilho ele vai ser colocado como um item fundamental da beleza feminina durante a época vitoriana, então isso aí lá 1860, por aí, e isso começa a ser incorporado dentro da vestimenta das mulheres que eram consideradas mulheres de sociedade, né, mulheres bem vistas, né? Então, assim, a ideia desse espartilho é algo que é colocado, né, para afinar a cintura. Então, as meninas com 8 anos de idade já começavam a usar para você conseguir modelar o corpo. Então, quando você chegava na idade adulta, o teu pulmão estava mal formado e uma série de órgãos internos eles acabavam não conseguindo se desenvolver como deveriam. Então, o que acontecia? Essa mulher vitoriana, ela era, vamos dizer assim, uma mulher extremamente frágil, era uma mulher que costumava desmaiar em público, normalmente até os 30 anos era bem provável que ela tivesse alguma complicação, uma pneumonia e que ela não sobrevivesse. Então, o que acontece? Essa mulher, ela é a representação de quase como uma extensão da propriedade do marido. Então, ela não tá ali para atuar no mundo. Ela tá ali quase como um objeto, como um enfeite desse marido, né? Então, a gente sempre brinca, né? Então, imagina, você com o espartilho apertado, tenta falar alto, né? Abre os braços para ver se é possível. Não dá. Então, assim, até a própria movimentação, ela é limitada em função da roupa que a mulher era praticamente forçada pela sociedade a vestir. Então, nesse sentido, a gente vê várias ações que a gente contemporaneamente ainda percebe, né? Então, agora parou um pouco a ideia de prótese, de silicone e tudo mais, só que daí tem o discurso aí da barriga trincada, né? Nada contra, que ótimo quem consegue. Eu só acho que no final fica uma ilusão de que isso é uma coisa que é acessível e está para todas as mulheres, e não é. Então, todas as meninas que conseguem chegar nisso, provavelmente elas têm que dedicar horas do dia delas para conseguir fazer um treino que permita ter a tal da barriga trincada e ainda fazer uma restrição alimentar bastante grande. Então, quando isso aparece na capa da revista e todo mundo olha e diz, olha, que maravilhoso. Então, o que a gente abre mão, né, por essa barriga trincada?
E o sacrifício que se faz, né? E as loucuras de alimentação e de medicação, né, Moira? O corpo feminino sendo moldado, né, ao longo da história, e isso acaba vindo até os dias atuais de maneiras diferentes, com recursos diferentes. Exatamente. Mas ainda assim, o corpo feminino dentro de um padrão do que é ser mulher, do que é imposto de certa maneira, né, o que é a representação do ser mulher. E isso do que tu precisa fazer, entre aspas, assim, né? O que a sociedade, de uma certa maneira, impõe e cobra. E é estúpido, né? E como é difícil se libertar disso, Sim. né, Cris? Como fica impregnado na tua cabeça. Sim, certamente. É uma cultura se sente culpada, né? Tanto tempo. Como é que a gente vai conseguir quebrar? Uns padrões foram quebrados e outros sendo impostos. São estabelecidos. Uhum. A gente conversou isso, assim, parece que, assim, socialmente, ao longo da história, existem 2 papéis que são atribuídos às mulheres. Ou a gente é a sedutora, ou a gente é a mãe. Então, é basicamente, ou você faz, né? Então, tem uma idade que é bem quisto que você seja sedutora, e depois, passando de uma determinada idade, você tem que ser a mãe. Então, você tem que, né, se vestir daquele jeito, você tem que atuar daquele jeito no mundo, porque é isso que é esperado de você. Qualquer coisa que divirja um pouco disso já não é bem visto, parece, né? Já não é bem aceito. Então, é uma coisa muito complicada. E a gente, que é mulher, faz com a gente mesma, né? Porque é aquela coisa, a pressão muitas vezes é feita pelas próprias mulheres. Então, aquela mulher que é muito sedutora, ela é mal vista pelas outras mulheres em primeira instância, né? Então, assim, a gente não tem essa coisa de acolher ou entender. Então, a primeira ação que a gente tem é de reagir. Então, meu Deus, ela é uma sedutora, que horror, né? Tá aqui para tirar algo de meu, tá aqui para tirar a minha posição ou qualquer coisa nesse sentido. É uma competição absurda, né? Sororidade, minhas queridas, sororidade. É a palavra do momento, né? Sororidade. Cris, a gente tem mais 4 minutinhos, mas tem tempo direitinho para tu dar as dicas da semana. Indica alguma coisa, alguma leitura pra gente se aprofundar nesse teu tema. Como eu estava falando para a Fefa um pouco antes da entrevista, eu nunca li a Ilíada, mas quem quiser ler a original história de Helena de Troia está lá na Ilíada de Homero. Eu acho que é importante, assim, a gente entender que essa representação do feminino, ela se constrói de uma série de maneiras, né? Então, tem um livro que é muito bacana, que se chama A História da Beleza, do Humberto Eco, que ele vai falar um pouco a respeito dessas construções, né? De como a gente desenvolve isso, né? Então, eu acho que para falar de cultura visual, ele responde muito bem. Como a gente tinha comentado, se é para pegar uma coisa mais pop, né? Então, a dica de filme ou de livro, de filmes ou séries, né? Eu acho que é interessante a gente colocar. Tem um filme que não fala de Helena de Troia, mas eu acho que para essa questão de sororidade é muito legal de observar. É um filme chamado Malena. É um filme italiano e é muito interessante ver a dinâmica das mulheres, né, com essa mulher que é muito bela e tá ali passando por uma situação de dificuldade. Acho que também vale conferir essas versões da Helena de Troia. Então, tem essa série de Troia que está passando no Netflix. Tem uma que é específica da Helena de Troia, que também eu acho que dá para encontrar no Netflix. A versão anterior, que foi feita acho que quem atuou foi o Brad Pitt, como Aquiles, que é um filme bem famoso. Eu acho que esse também tem. O Aquiles era o Brad Pitt. Brad Pitt. Então, esse o povo conhece bem. É uma versão americana. Quem é aquela atriz famosa? Elizabeth Taylor? Não. A Elizabeth Taylor já fez. Fez a Helena, né? Isso, ela fez a Helena num filme chamado Dr. Fausto, que ele conta a história, na verdade, do Fausto de Goethe, que viaja no tempo para encontrar a Helena de Troia. Que também, entendi. Inclusive, a Helena de Troia também é citada aí na obra do Goethe, né? Do Goethe. Obrigada pelas tuas dicas. Eu que agradeço. O nosso programa está chegando ao fim, a gente tem mais um minutinho aí, mas eu queria muito agradecer a tua presença, Cris, e te parabenizar por esse trabalho diferenciado,
tá? Numa área assim que a gente não teria, entre aspas, a obrigação de entrar por esse caminho, entendeu? Mas que tu belíssimamente e orgulhosamente faz esse trabalho diferenciado, tá? Parabéns pela essa tua visão, assim, e deixa tuas considerações finais. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui. Eu acho que é uma coisa que é fundamental a gente pensar nesses dias. E eu acho que a gente conversou muito disso na palestra, de como a gente tira daqui, como a gente pensa em criar as nossas meninas, né? Porque a gente já está numa geração que está enfrentando uma série de questões a respeito do feminino, de como a gente lida com o corpo. E em muitos casos a gente vê isso replicado nas crianças. Então, eu acho que isso é que é fundamental. É a gente pensar nessas imposições todas que são passadas para a gente e de que jeito a gente faz com as nossas crianças. Então, é pensar a respeito disso, né? Então, às vezes a imposição de uma estética específica é uma coisa um pouco pesada e um pouco complicada, especialmente na infância. Acho que é isso. É triste, né, Moira? Como a gente repassa, como a gente replica, né? Realmente, as coisas, o tempo passa e os padrões Continuam. do que é ser mulher continuam estabelecendo, assim, ao longo do tempo. A gente tá aqui pra quebrar um pouquinho, deixar a coisa mais tranquila, né? Vamos viver mais feliz, mais tranquila e do jeito que a gente quiser. Não importa se a gente quer uma barriga tanquinho ou não quer, o cabelo assim assado, não interessa. Mãe, deixa a menina sentar como ela quiser. Né? A não ser brincar com o que quiser também. A não ser que prejudique a perninha dela, né? Que ela vá ter alguma Mas coisa... é aquela história, senta direito, menina. Menino não tem que sentar direito, só menina. Muito isso, inclusive. Deixa a menina sentar como quiser, gente. Meninas, muito obrigada pelo programa, foi maravilhoso. Eu gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate ele vai ser reprisado agora, na próxima quarta-feira, às 23h30 e sexta-feira, às 9h da manhã, na Rádio Pinheira. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página no Facebook, Educação Sexual em Debate. E na Rádio Comunitária da Pinheira, também aos sábados, vai às 8h30 da manhã, tá? E na Rádio Pinheira você pode escutar pelo site www.radiopinheira.com.br. Nós vamos ficando por aqui. Vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM, Florianópolis.